que não vou ficar nem é interessante para os professores, entendeu? Tá? Então, Mas vai dar certo, ou de um jeito ou de outro, nem que seja aí no Ceará, mas dará certo. Com certeza vai. Falta de vontade não vai. Se a gente for pensar, Alexandre, tudo é ponto de vista, né? Porque, assim, o fato de você ter que estar aí no Rio Grande do Norte pode até ser um empecilho, mas, por exemplo, dentro de uma situação dessa, você teria um plano B. E se, por exemplo, fosse aqui no estado da Paraíba, para quem não viaja para outro estado, né? Então, ficaria uma situação bem complicada. Com certeza. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Empenho não vai faltar. Sim, sim. Eu sei disso. E os demais, gente? Tudo ok com as escolas? Antônio já adiantou que vai lá, né, Antônio? Pois não. Boa noite. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso. Perfeito, Ranieri. Isso, olha, o estágio de regência, né, vocês vão ministrar aula, mas como
a gente sabe que para um bom andamento da regência, vocês precisam conhecer, pelo menos que minimamente, a turma, né, o comportamento dela. A gente estabelece, né, as 2 primeiras aulas para vocês terem esse contato, ainda não como professores, como estagiários de regência. Por quê? Porque observando, vocês vão ter uma noção, né, ainda que superficial, de como é aquela turma e tal. Então, vocês já acertam com o professor titular, né, para eles já não ficarem esperando vocês nos primeiros dias já para dar aula. Então, vocês explicam, olha, na primeira semana, eu vou apenas observar para conhecer um pouco a turma, e só na semana seguinte, de fato, professor, eu começo a atuar na regência, certo? Outra questão que Ranieri traz, que é super interessante, né, e recorrente, Ranieri, é essa questão da preocupação dos gestores com a disponibilização dos dados, né, e são, de fato, 2 dados importantes, que é o número da carteira de identidade e o CPF, certo? E aí, o primeiro detalhe, por que esses dados são solicitados? Porque, como eu disse a vocês, aquilo é um seguro, aqueles documentos é um seguro, né? Então, de fato, para ser um seguro, só tem validade se houver esses dados, se houver assinatura, né, das partes envolvidas. É por isso que uma via fica na escola, outra fica com vocês e outra vem aqui para a reitoria de estágio, né, para a universidade, porque aí cada uma vai ficar documentado, vai ter a sua via tudo certinho, certo? O que eu recomendo é vocês, eu não sei se a Ranieri já estava com o ofício de encaminhamento, mas que vocês só vão pedir esses dados quando vocês estiverem munidos do ofício de encaminhamento, né? Então, por exemplo, o que eu estava falando para Antônio no começo da aula, Antônio vai lá na escola, ele vai sondar, saber se tem a turma, se ele pode estagiar, falar com a professora, dá certo eu estagiar com você? Dá, quais serão os horários, tal, tal. Então, fechou, professora. Então, eu vou solicitar a documentação para trazer, para o estágio ficar todo regulamentado. E aí, Antônio vem, solicita o ofício na secretaria, conforme aquele passo a passo que está lá no slide de orientações gerais do ABA, que a gente viu na primeira aula. E aí, quando ele receber da coordenação via e-mail esse ofício, ele imprime, leva na escola, aí chega para conversar com a gestora documentado, né, apresenta lá o ofício, lá está atestando que você é um aluno da instituição, então mesmo que o diretor fique um pouco assim, de dar ou não esse dado, mas ele está ciente, porque você está com o documento, que é o ofício, que você de fato é um estagiário da UEPB e que suas pretensões com aqueles dados é basicamente preencher aquele documento. E aí vocês pegam essas informações, preenchem esse documento e pedem a assinatura da gestora, né, no termo de compromisso, e da professora no plano de estágio, certo? Documentação toda ok. A professora, mas mesmo assim a gestora não quis dar os dados. Tudo bem, eles não são obrigados a dar esses dados. Então, se você chegar a essa situação, o gestor não liberou, é só você colocar lá no espacinho não fornecido, certo? Você mesmo escreve, dado não fornecido. Porque aí você não tem culpa, né? Então, se o gestor não quis dar, tudo bem, você não tem o que fazer, você não tem como obrigar ele a dar esse dado. Mas é muito recorrente essa informação, Ranieri, essa situação. Agora, sim, é um detalhe, é algo simples, porque todo mundo que assume um cargo público, principalmente gestor, esses dados, eles acabam sendo publicizados pela necessidade do próprio cargo, né, de relacionamento do próprio cargo. Então, assim, alguns gestores que não têm muita experiência, eles estranham um pouco, mas quem já está há muito tempo no ofício, nesse tipo de cargo, já sabe como é o processo. E aí, gente, mais alguma dúvida? Professora, boa noite. Olá, boa noite. Eu queria saber só a quantidade de aulas que nós vamos ministrar e a carga horária. É 20 aulas até o final do período de estadia na escola, sendo 2 aulas por semana, certo, Israel? Essa é a quantidade e a carga horária. E aí, gente, mais alguma questão? Pois bem, gente. Estou preocupado com a demora só, professora. Porque, tipo... Com a demora... De começar isso. Porque, tipo, eu fui na escola, que eu vou estagiar agora no segundo, em outra escola.
Aí a secretária disse, olha, primeiro você tem que mandar um e-mail para a GERE. Aí eu tive que mandar um e-mail para a GERE, para eles mandarem uma carta para mim para a escola. Só que aí eles pedem o encaminhamento da faculdade. Aí eu pedi o encaminhamento da faculdade. Aí eles pediram um encaminhamento específico, que é o modelo que eles têm lá. Aí eu tive que pegar esse modelo e enviar para a secretaria. Aí a secretaria ainda enrolou um pouco, mandou o outro, que não era. Aí eu tive que mandar de novo. Aí nesse tempo foi uma semana. Aí quando estava pronto, aí estava esperando o João assinar. Aí pronto, passou uma semana e teve esse atraso. Aí tipo, a semana que vem, praticamente não vai funcionar a escola. Porque Pernambuco é carnaval a semana toda. Aí provavelmente você vai voltar dia 10, né? Porque tipo, tem o carnaval, aí dia 6 é carta magna do estado. Aí sexta-feira provavelmente não vai funcionar. Aí eu só vou poder ir na segunda-feira. E ainda a Secretaria do Estado da GERE não mandou essa carta. Eu estou começando a ficar preocupado pela questão do tempo, né? Que a ideia seria começar dia 12, né? Isso? Ô, Josivan, tu mora onde? Em Santa Cruz. Ah, em Santa Cruz, né? Então tem que ser lá mesmo. Inclusive, tu já sabe, o professor da escola tem um ex-aluno meu que está atuando lá. É isso que eu fiquei assim também, porque tipo, ela disse, olha, só você tem que mandar primeiro o e-mail para quando você tiver com uma carta, aí a gente agiliza. Só que eu queria ter conversado com o professor, mas como a menina falou, eu digo, não, então vou esperar essa carta vir. Então o próximo passo, então, agora, quer dizer que a secretaria ainda não te deu essa carta no modelo que eles pediram, está esperando o João assinar? Não, o João já assinou essa semana, eu encaminhei para lá, aí está faltando a resposta deles para mim para a escola. Pronto. Mas eu estou pensando em ir antes dessa carta vir, tentar conversar com o professor. Não, aguarde, porque eles já demonstraram que a burocracia é grande, então não vai adiantar, você vai dar só a viagem perdida. Aguarde o retorno deles, e aí, dependendo do retorno, a gente vê os próximos passos. Mas, quanto ao prazo, não se preocupe, porque o cronograma que a gente estabeleceu, ele já é um cronograma que comporta essas intercorrências que vêm acontecer. Por exemplo, vem um feriado aí de Semana Santa, então quem vai estagiar na sexta vai ser impactado, né, por esses dias que não vão ter aula na sexta-feira. Então, nosso cronograma... E o meu medo é do professor não querer também. Chegar lá e o professor, não aceito. Não, vou ter que correr atrás de outra escola. É muito raro de acontecer. Me diga o nome da escola, que eu vou conversar com um aluno meu, que ele foi chamado agora no concurso para lá, para ver se é ele que está lá. É a Escola Malaquias Cardoso. Pronto. Eu vou perguntar a ele se ele está nessa escola, certo? Pronto. Porque se for, eu já passo o contato dele para você, porque se for ele, nossa, seria ótimo, porque ele é muito bacana. E se não for nessa, quem sabe eu não vou atrás dele. É verdade, é uma boa opção. Amerson, está escrito. Depois de Amerson, Rinaldo. Oi, Amerson. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. No meu caso, ainda não corri atrás ainda, porque nas quartas-feiras, para mim, é muito difícil assistir aula, mas assim, não se desculpando. Eu vi que a senhora falou que era o mesmo processo do primeiro estágio, né? Embora seja um estágio de regência. Eu já entrei em contato com a professora, realmente vou continuar no EJA à noite com ela, né? Só que aqui é um pouco diferente. É quase igual o caso de Josivan, né? Tem que entrar em contato com a escola, aí depois eu tenho que encaminhar a carta, evidentemente, da universidade, depois devolver para a Secretaria de Educação, para eles encaminhar essa carta para autorizar a questão do estágio, né? A minha preocupação toda é porque a professora mesmo já me falou que os horários dela vai mudar. Vai ser nas segundas e sextas, todas as aulas dela. Aí eu estou com receio, porque esse ano vai ser muitos feriados, né? Tanto na segunda como na sexta. E o prazo, que eu também não entendi ainda qual era o prazo, qual o prazo que vai ser. E também outra dúvida, será que eu posso, com ela, ministrar mais de 2 aulas? Ela mesmo disse para mim que ia dar todas as aulas, tanto na segunda, no ciclo 3 e ciclo 4, na segunda e na sexta. Nesse caso, eu posso acompanhar ela, porque eu também tive alguns problemas ano passado em relação a assistir aula, porque ela teve um problema com a filha dela, que se internou. Eu tive também alguns problemas. Como é que vai ser nesse caso? A senhora vai ser o mesmo processo da outra vez, mais flexibilidade ou não? Não, o processo é o mesmo. O cronograma está lá no AVA, né, lá naquele material, orientações gerais, você consegue ver o cronograma, né, a data de início e de fim do estágio.
Então, é dentro desse período que vocês vão alocar os dias de regência. Com relação a estagiar em mais de uma turma, no estágio de regência, isso não é recomendado, porque vocês vão planejar, vocês vão ministrar aulas, não vão apenas observar. Quando você apenas observa, você pode entrar em 5 turmas, acompanhando o professor, né? Inclusive, vai te dar até uma experiência vasta sobre, né? Mas, no caso do estágio de regência, o que eu aconselho é, se você tiver disponibilidade, por exemplo, no EJA tem 3 aulas de geografia. Então, se você puder ministrar as 3 aulas por semana, seria, né, daria tudo certo. Agora, pegar turmas diferentes não é recomendado, certo? E com relação aos feriados, é a mesma questão que foi posta anteriormente, né? Eles vão vir assim como vieram. Eu acho que semestre passado foi ainda pior, né? Porque a gente teve aqueles dias que antecedem as eleições, primeiro e segundo turno. Então, os feriados, eles estão já planejados, né, dentro do nosso cronograma, e eles não promovem um impacto significativo, certo? Até porque o nosso cronograma ele é bem extenso, ele vai até março, até maio. Então, tem bastante tempo. Oi, Rinaldo. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Então, com relação à minha situação, é o seguinte, eu não consegui estagiar com o professor que eu fiz a observação no primeiro estágio, porque é questão do horário dele, né, que ficou mais de manhã, aí para mim, não, em razão do meu trabalho, não deu para encaixar. E ele também ficou com mais 8º e 9º ano. Aí a minha pretensão era 6º e 7º ano. Então, aí analisando com o diretor lá o horário, aí cheguei à conclusão com a professora, que na verdade eu já tinha até falado com a professora, que ela tem formação em história, assim, agora ela tem uma grande bagagem, sabe, de experiência. Já experiência, assim. Aí não tem problema, né, professora, com relação a isso? Não, tranquilo. Inclusive, é pertinente você trazer essa questão, gente, porque, assim, tem professores com formações em outras áreas ministrando aula de geografia. Nesse caso, você vai acompanhar porque você está observando as aulas de geografia que ela está ministrando, certo? Inclusive, você pode até no relatório, em algum momento, discutir isso, se, por exemplo, o fato da formação da professora não ser na área, se implica, né, alguma coisa no processo de ensino e aprendizagem, porque, por exemplo, né, não é dizendo que uma pessoa que não é formada na área não tenha condições de ministrar aula de geografia, né? Depende da preparação dessa pessoa. Mas, por exemplo, geografia, vocês já viram metade dessa formação, porque já estão bem na metade do curso, já caminhando para o final, vocês sabem que é uma ciência, né? E, consequentemente, um componente na educação básica que tem uma diversidade de saberes muito grande. Então, eu sempre tenho esse pensamento comigo, quem não se forma em geografia, dá aulas de geografia, mas, consequentemente, não da mesma forma que um professor formado em geografia, né? Porque, assim, a gente estuda na graduação tantas coisas, né, e com a profundidade, por exemplo, a discussão de espaço, paisagem, lugar, né, que é a base da geografia. Então, uma pessoa que não é da área não fez essa discussão, então, consequentemente, não tem o mesmo aprofundamento que vocês vão ter. Mas isso não impede que o estágio seja realizado, porque o que importa é, neste caso, ela está ministrando aulas de geografia, que é onde vai acontecer a tua regência. Certo, Rinaldo? Então, se alguém se deparar com uma situação como essa, tranquilo, vai fazer o estágio. O que não pode fazer, por exemplo, é com um professor de geografia que está ministrando história. Então, nesse caso, não poderia, porque vocês estariam numa regência em história, e não em geografia, que é o objeto do curso de vocês e do estágio. Oi, Girlene. Só para concluir, então, diante disso, eu já solicitei o ofício e já recebi a resposta hoje, já. Aí vou apresentar na escola, né, e o próximo prazo é preencher aquela documentação, não é isso? Isso, vai baixar lá do AVA o termo de compromisso e o plano de estágio. Vai preencher em casa com as informações que você já tem, por exemplo, onde tem lá para botar seu nome, seus dados, e vai levar para a escola somente para pedir os dados que você tem que pegar lá, que é o CPF da gestora, o nome completo dela,
o número da identidade e a assinatura, certo? E aí não esqueçam, por exemplo, lá nas assinaturas, quem assina o plano de estágio, onde tem orientador na empresa, é o professor que vocês irão acompanhar. Quem assina o termo de compromisso, onde tem empresa, responsável pela empresa, é o diretor da escola. Onde tem instituição de ensino, vocês deixam em branco, certo? E aí, Rinaldo, passa esse, por quê? Porque você vai na escola com ofício, então você está documentado para pedir essas informações. Oi, Girlene. Não, professora, no meu caso, só trazer. No meu caso, eu entrei em contato com a escola e, por indicação da direção mesmo, eu fiquei com o mesmo professor, a mesma turma, porque também o meu trabalho é à tarde, né? Então, eu fiquei por conta dele ter essa turma de manhã, e vai ser também os 2 horários. Foi de boa, já solicitei o ofício, já estou com o ofício em mão. Só vou me reunir com ele uma semana antes, que é para ele passar os conteúdos, e está seguindo, está fluindo bem, graças a Deus. Muito bem, Girlene, coisa boa. Samuel, oi, Samuel. Oi, professora, boa noite, tudo em paz? Boa noite, tudo em paz. Só uma dúvida, a carga horária semanal continua a mesma, né? 2 horas, aulas? Isso. Certo. Isso Professora, mesmo, Samuel. outra coisa, eu entrei em contato com o professor, o regente, no caso, o supervisor, né, de campo, aí eu pedi para ele verificar a possibilidade, se ele teria como mandar já o planejamento. Aí ele disse que ainda não havia, para mim poder dar uma olhadinha e verificar quais seriam os temas que iria ser abordado agora, né? Porém, ele disse que não havia ainda tido planejamento. Aí eu achei até um pouco estranho, porque as aulas já iniciaram e geralmente planejamento é sempre feito antes, né? Ainda mais o individual, né? Porque assim, se eu inicio numa turma hoje, eu já tenho que ter meu plano de curso, né? O planejamento, com todos os conteúdos que eu vou trabalhar durante o primeiro bimestre, durante o segundo, terceiro e quarto. Agora, eu acho que nesse caso, Samuel, talvez ele não tenha entendido a tua pergunta. Eu acho que ele pensou que era o planejamento geral da escola. Eu acho que é interessante tu entrar em contato com ele e perguntar se ele já tem o plano de curso, ou seja, a lista dos conteúdos que ele vai trabalhar, pelo menos no primeiro bimestre, né, que é por onde mais ou menos vocês vão ficar na turma. Eu acho que ele não entendeu a tua pergunta. Pode ter sido isso. Aí eu achei estranho, fiquei confuso, justamente porque as aulas já iniciaram e não ter tido esse planejamento escolar, enfim. Eu vou fazer essa pergunta a ele. Ô, Samuel, é em Queimadas, é? Não, aqui em Campina. Sim, sim. Pronto, exatamente, é verdade. Eu acho que ele não entendeu. É isso, né, gente? Inclusive, né, na aula de hoje, como eu comentei com vocês, eu vou falar um pouco sobre plano de aula, né, que é um roteiro que vocês vão elaborar a cada aula, né, a cada conteúdo, a cada abordagem que vocês forem fazer. E para muita gente pode parecer já uma discussão tranquila, porque já são acostumados a fazer, já viram em outros componentes, mas eu tenho certeza que para algum vai ser ainda necessária essa discussão, para que vocês tenham condições de fazer, né, um plano de aula bacana, tudo organizado. E aí, lembrando, gente, que esse plano de aula, ele é um roteiro que vocês fazem nesse modelo que eu vou apresentar aqui para vocês, que inclusive está lá no AVA, certo? Tem essa versão em PDF preenchida para vocês se orientarem, mas tem também lá no AVA uma versão em Word, né, editável, os espaços em branco, para vocês baixarem, por exemplo, o Samuel vai dar uma aula sobre relevo, então ele pode baixar o modelo que está lá no AVA, já editar com os dados daquela aula e imprimir e entregar ao professor, certo? Então, toda semana que vocês forem ministrar as 2 aulinhas de vocês precisam levar o plano de aula. E aí, professora, como na passada, se a aula se estender por mais de 2, por exemplo, for 4 semanas, aquele tema, aí é um plano de aula só para essas 4 aulas. Oi, Israel.
Se o plano de aula, o professor já preparou o plano de aula, é necessário a gente fazer de novo? Um plano de aula, ele fez para uma aula que ele vai ministrar. O plano de aula é sobre a aula que você vai ministrar, então só quem pode ter elaborado é você. O que ele elaborou foi o plano de curso. O plano de curso é um documento anual que o professor faz no início do ano letivo, estabelece, né, os conteúdos que vão ser trabalhados. O plano de aula não, é sobre aquelas aulas específicas que vocês vão trabalhar, certo? Entendi. Inclusive, no plano de aula... Oi, Israel, pode falar. Você recomenda a gente pegar apenas uma turma, né, nesse estágio, ou pode variar de mais de uma turma? Não, uma turma. Não esqueçam que é de regência, gente. De observação, o trabalho de vocês era muito pequeno, era somente observar, chegou ao final, fazer um relatório. Mas no de regência, vocês vão ter que planejar a aula, vocês vão ter que pensar em recursos didáticos para levar para essas aulas, e vocês vão ministrar aulas. E vocês vão ver que isso dá trabalho. Então, imagina você fazer isso para turmas diferentes. O trabalho é dobrado, entendeu? Então, por isso que a gente recomenda somente uma turma. E aí, gente, o plano de aula, né, como vocês estão vendo, ele é nada mais, nada menos do que um documento, né, onde vocês vão trazer informações, né, para o professor que está lá acompanhando vocês sobre aquela aula. Então, por exemplo, Israel vai dar uma aula sobre solos no 6º ano, e ele vai no plano de aula dizer basicamente o tema, quantas aulas ele vai utilizar para abordar esse tema solos, os recursos que ele vai usar, qual o objetivo dessa aula, certo? Aqui nós temos o plano, né? Eu vou baixando para vocês verem as informações que ele deve conter. Então, por exemplo, a primeira parte do plano de aula traz dados de identificação de vocês, né? O professor estagiário. Então, vocês vão colocar o nome da escola, o nome de vocês, a turma, né, que vocês estão realizando o estágio, por exemplo, 7º, 6º, 8º, 9º ano, a duração da aula, né? Então, vocês vão, no planejamento de vocês, pensar. Vou trabalhar o tema vegetação do Brasil. Quantas aulas eu vou precisar para fazer essa abordagem? Em 2 dá para eu abordar a vegetação? Ou eu vou precisar de 2 aulas, ou seja, 2 semanas? Esse planejamento da quantidade de aulas, é bom vocês pedirem uma orientação ao professor da turma, né? Quando ele passar os conteúdos para vocês, e aí vocês mandam uma mensagenzinha ou pessoalmente, professor, geralmente você utiliza quantas aulas para fazer a abordagem dos conteúdos? Aí ele vai dizer, olha, geralmente eu uso 2, eu uso 4. É claro que vocês têm o ritmo de vocês, né? Vocês são pessoas diferentes, cada um tem o seu ritmo, mas é importante vocês se alinharem ao planejamento dele, por quê? Porque ele tem uma quantidade X de conteúdos que precisa abordar no primeiro bimestre. Então, por exemplo, se Israel quiser passar 6 aulas discutindo o relevo, talvez lá na frente falte aulas para discutir outros conteúdos que estão dentro do primeiro bimestre, certo? Segundo tópico do plano de aula é o tema. Qual é o tema da aula? Quando o professor passar para vocês os conteúdos, vocês vão ter esses temas, né? Se vai ser população, se vai ser regionalização do Brasil, formação do território brasileiro. Aí é onde vocês colocam o tema, certo? O terceiro tópico do plano de aula é onde vocês apresentam os objetivos, né? Então, quais são os objetivos dessa aula? O que eu busco enquanto objetivos? Por exemplo, a partir desse tema, né, que eu coloquei aí só para ilustrar esse plano de aula, para vocês verem, né, que o tema é domínios morfoclimáticos do Brasil, o objetivo geral, ou seja, o principal da minha aula, vai ser promover o entendimento do domínio morfoclimático mediante, né, a partir da abordagem dos seus aspectos físicos, naturais e socioambientais. Então, esse é meu objetivo geral a partir da abordagem desse tema. E aí eu estabeleci 3 objetivos específicos, ou seja, para contemplar esse objetivo maior, eu vou buscar na minha aula, primeiro, apresentar os fundamentos da classificação de domínios morfoclimáticos, eu vou caracterizar o domínio da caatinga através dos seus aspectos físicos e naturais,
e vou relacionar os aspectos físicos e naturais da caatinga com a dinâmica socioambiental. Isso é basicamente o que eu vou buscar com a minha aula. Então, por exemplo, se fosse população, o tema da aula, um objetivo específico poderia ser apresentar a dinâmica populacional do Brasil. Segundo objetivo, classificar a população do Brasil a partir de aspectos e critérios demográficos, né, como idade, sexo, densidade demográfica, migrações, né, trazer vários aspectos sobre população. Então, os objetivos vocês estabelecem a partir do tema. E aí, uma dica, gente, para quem ainda não tem essa experiência, né, em criar objetivos, o objetivo, ele sempre vem a partir de um verbo, certo? Então, eu utilizo verbos como apresentar, classificar, mostrar, refletir, identificar, compreender, sempre você começa com um verbo, certo? E aí, em seguida, né, nós temos o conteúdo programático. Por quê, gente? Porque um tema, né, domínios morfoclimáticos, por exemplo, ele sempre vai se desdobrar em conteúdos. Se vocês pegarem um livro didático, por exemplo, e tiver lá um tema, capitalismo, esse é o tema geral, mas vocês vão ver que tem uma série de conteúdos, por exemplo, economia de mercado, classes sociais, globalização, sociedade de consumo, tudo isso são conteúdos que partem desse tema maior que é capitalismo. Inclusive, né, aproveitando uma coisa que Ranieri falou no começo da aula, né, que a professora já deu o livro para ele, o livro didático, ótimo. Perguntem ao professor como é que ele trabalha, se é com o livro didático, se os alunos têm acesso a esse livro didático, porque em algumas aulas vocês podem utilizar o livro didático, certo, com os alunos, e no planejamento das aulas de vocês também podem se basear pelo livro didático, né? Então, por exemplo, se aquele conteúdo que o professor passou para vocês está no livro, vocês podem se basear, né, pela forma como o conteúdo se apresenta no livro didático, certo? Oi, Josivan. Ô, professor, não é mais seguro, inicialmente, começar pelo livro didático como ferramenta da aula? Porque, tipo, assim, tem esse planejamento da aula, né? Isso, mas a gente vai ter também que fazer um planejamento do assunto, vamos dizer assim, uma cola do que a gente vai apresentar. E o livro didático, pelo menos no início, não seria uma maneira de você começar mais, vamos dizer assim, seguro? Pode ser algo que te dê segurança, mas você tem que avaliar uma série de fatores. Por exemplo, na escola tem livro para todo mundo, tem livro atual, o professor da escola montou seu planejamento anual, que é o plano de curso com base no livro didático, porque, por exemplo, eu não faço o meu plano de curso anual, ou seja, a divisão dos conteúdos que eu tenho que trabalhar todo bimestre pelo livro didático. Eu faço pelo currículo da rede estadual de ensino, que é o correto. Os professores, muitas vezes, no dia a dia ali da escola, montam os conteúdos de cada bimestre de acordo com o livro didático. Mas o livro didático, ele não é currículo, ele é um recurso didático de apoio. Então, o que acontece? Se você pegar hoje, se você fosse estagiar comigo, e você pegasse o meu plano de curso, você não ia achar no livro didático essa sequência exata. Você ia achar os conteúdos, porque o livro didático, ele, por exemplo, do 6º ano, ele tem que trazer os conteúdos do 6º ano. Mas você nem ia encontrar na ordem e nem ia encontrar todos. Porque, por exemplo, o livro didático do 6º ano da rede estadual é o da Moderna. A Moderna é uma empresa do sul do Brasil que contempla escolas de todo o país. Então, necessariamente, ele não foi feito exatamente de acordo com o currículo da rede estadual. Então, eu, como professora, né, quando quero utilizar o livro, aí vou lá, vejo o conteúdo que está no meu plano de curso, que eu vou abordar ali, por exemplo, semana que vem, e vou lá no livro didático, identifico ele e faço a abordagem, certo?
Às vezes o conteúdo do livro contempla totalmente o conteúdo, às vezes só parcialmente. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso, Josivan, é que dependendo do planejamento do professor, talvez o livro não te dê esse suporte. Agora, se, por exemplo, o professor chegar e dizer, olha, eu planejo aqui pelo livro, eu separo aqui 5 capítulos para o primeiro bimestre, mais 5 para o segundo, mais 5 para o terceiro. Aí, de fato, você seguiu o livro didático, né? Porque o planejamento anual do professor foi baseado no livro didático, independente, né, do currículo que ele tem que seguir, certo? Mas não se preocupe com isso, assim, nem se confie que o livro didático vai te dar toda essa segurança. A minha sugestão é pesquisem em outras fontes. Gente, a internet hoje é um espaço muito rico. E, claro, né, a gente indo em sites confiáveis, por exemplo, nós tínhamos um site escolar muito bacana, toda a matéria, o nome do site, né, e tem uns materiais lá de geografia muito bacana, em estilo resumido, ideal para você trabalhar com turmas hoje que você, por exemplo, só vai ter 2 aulas, então você consegue fazer, pois é, Emerson, muito bacana, né, você consegue fazer uma explanação bacana do conteúdo, eles fazem um resumo enxuto, né, então, principalmente 6º ano, que o conteúdo não, tem que estar adaptado, né, para eles conseguirem entender, bacana, show de bola, certo? Então, pesquise, por exemplo, eita, peguei aqui o planejamento do professor, o primeiro conteúdo que eu vou ministrar na aula vai ser urbanização brasileira. Vou aqui no Google e vou dar uma busca, urbanização brasileira, e aí eu vou achar vários pontos importantes. Primeira dica que eu dou, estabeleça uma sequência. Por exemplo, se fosse uma aula sobre urbanização, o que eu traria para os alunos? A definição, um pouco do contexto histórico dessa urbanização e características. Quais são as características desse processo de urbanização brasileira, certo? E aí vocês fazem esse filtro, trazem as informações principais, abordam com os alunos e depois faz a atividade, certo? Oi, Rinaldo, você pode falar, você levantou a mão, né? Não, professor, diante disso que a professora estava explicando, aí, assim, dependendo, tem professor que já faz tipo um planejamento, não é isso? Já coloca tipo no papel Sim. que ele vai dar, não é isso? Então, nesse caso, a gente tem essa autonomia de procurar outros conteúdos que não estejam dentro do planejamento dele. Não. Vocês não vão ter como, por exemplo, quero abordar a África no 6º ano. Vocês não têm autonomia para isso, né? Vocês, de fato, precisam abordar os conteúdos que o professor repassar. Quem vai repassar esses conteúdos é vocês. Por exemplo, deixa eu só parar aqui, só para eu compartilhar um plano de curso dos meus, para vocês verem como eu disponibilizo, como eu organizo os conteúdos por bimestre. Deixa eu ver se ele está aqui. Oi, Gilson, enquanto isso, pode ir falando. Boa noite, professor, e boa noite a todos. Noite. Eu estou pagando essa cadeira pela 2ª vez porque eu tive problema, eu vi aí o pessoal comentando, eu tive problema com o professor, tive problema com a escola, e aí eu não consegui pagar. Aí eu consegui um professor, mas ele disse, você tem que, justamente por isso que eu entrei, eu falei, você tem que dar continuidade do que eu estou dando. Aí ele estava, na época, ele estava falando sobre as regiões. Aí ele disse, ó, você vai falar sobre regiões e isso aqui, isso aqui. Aí ele já trouxe tudo pronto e disse que é para dar continuidade, para não fugir do tema. Aí é isso que eu estou dizendo assim, eu vou perguntar à senhora. Então, eu tenho que preparar meu projeto de aula baseado no que ele deu e aí do que ele me propôs. Aí fica correto, né, professora? Exato. Porque Perfeito eu a não vou tua poder fala, fugir o tema, Gilson. porque ele é bem abusado. Exato. E mesmo que não fosse, Gilson, mas tem que ser assim mesmo. O professor foi o único que me aceitou, que ele disse, olha, porque ele disse, olha, eu não aceito mais estagiário, porque muitos querem fazer do jeito deles, chega aqui já com a aula pronta, e aí eu não aceito. Aí eu disse, não, professor, pelo amor de Deus, porque eu perdi a cadeira,
por isso, porque eu não consegui estágio, foi na época da pandemia. Sim. Pois é, Gilson, desse modelo. Teu áudio cortou um pouco, mas a gente conseguiu compreender. É isso, gente. É isso mesmo que Gilson relatou. O professor, né, é ele que vai repassar os conteúdos para vocês. Inclusive, se ele não repassar, não tem como vocês realizarem a regência com ele. Porque, por exemplo, como é que Rinaldo vai saber o que é que ele vai ministrar nas aulas se o professor não disser, olha, Rinaldo, olha, você vai trabalhar esses conteúdos aqui durante as 2 primeiras semanas, durante o tempo que você estiver aqui, né? Então, eu recebendo um estagiário hoje, esse é meu plano de curso, né? E nessa parte do plano de curso tem justamente o cronograma, que é onde eu coloco, né, os conteúdos que eu tenho que trabalhar cada bimestre. Então, por exemplo, se eu recebo um estagiário nesse momento, que vai estar comigo no primeiro bimestre, então eu vou sentar com ele e vou dizer, olha, você vai trabalhar esses conteúdos aqui, a cidade é a produção do cotidiano, você vai trabalhar o urbano como lugar e a construção da identidade sociocultural, você vai trabalhar a cultura como elemento da dinâmica espacial, você vai trabalhar os movimentos da terra, esses os conteúdos que você vai trabalhar. Então, beleza, meu estagiário já sabe os conteúdos, e a partir disso vai montar suas aulinhas com base nessa sequência e nesses conteúdos, porque desta forma ele está alinhado ao meu planejamento. Ele não pode chegar e dizer, professora, eu posso trabalhar esse conteúdo aqui do 4º bimestre, não recursos hídricos? Não, porque se ele trabalhar esse conteúdo do 4º, quando eu chegar lá no 4º, eu estou com uma lacuna, vai dar uma contradição, certo? Então, quem vai repassar os conteúdos que serão abordados é o professor. A partir desses conteúdos é que vocês elaboram o plano de aula de vocês, que é esse daqui que a gente está mostrando, certo? Nesse passo a passo que está lá no AVA, né, uma versão editável para vocês preencherem, né, de acordo com o tema de cada aula e imprimirem. Professora? Israel, pode falar. Esses planos de aula que nós iremos fazer, eles irão fazer parte do relatório? Vocês entregam uma cópia ao professor e vocês podem colocar cada um dos planos de aulas lá no final do relatório em anexos, certo? Porque aí quando eu estiver vendo o relatório, eu consigo ver como é que foi esse plano de aula que você fez, que você entregou ao professor lá da escola. E a dica que eu dou, gente, ter cuidado com a elaboração desse plano de aula, né? Porque vocês vão entregar ao professor titular da turma. Vocês têm um modelo, sigam esse modelo. Com esse modelo é muito difícil de vocês fazerem um plano de aula ruim. Então, tenho essa preocupação, porque eu confesso a vocês que já aconteceu o caso de aluno no estágio 3, por exemplo, do presencial, que são só 3 estágios, então ele estava no 3º estágio, e o professor titular da escola entrou em contato com o professor titular da universidade para reclamar que o aluno não sabia fazer nenhum plano de aula. E o aluno já estava no último estágio, né? Então, assim, isso é, por exemplo, uma questão inadmissível. Um professor em formação no último estágio que não sabe fazer um plano de aula, certo? Vocês ainda estão no 2, é o primeiro de regência, não sei se cursaram componentes até aqui que ensinaram a fazer um plano de aula, mas nós estamos aqui, né, vendo passo a passo, tem um modelo lá no AVA, e não esqueçam nunca aquela dica que Ranieri deu. Ranieri, eu nunca esqueço essa tua dica. Pesquisem, gente, dê um Google, sempre que tiverem dúvidas. Eu faço isso muitas vezes. Sempre que tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu dou um Google na hora, porque a gente não sabe de tudo, a gente tem dificuldades em muitas coisas. Então, por exemplo, quem não tem ainda essa experiência com a docência e tal, pode ser que seja a primeira vez que vai fazer plano de aula. Então, aqui vocês vão seguir esse passo a passo e vão conseguir fazer um bom plano de aula. Oi, Marciel. Boa noite, professora. Nós temos quanto tempo para entregar esse relatório, no caso? Relatório não, o plano ao professor. Isso, tipo, no dia a gente pode entregar ou tem que entregar alguns dias antes para ele? Não, vocês vão entregar no dia.
Nem se preocupe, é no dia. Então, por isso que eu já peço para vocês, nos primeiros contatos com o professor, como Samuel fez, procurar saber os conteúdos, porque vocês ganham tempo para vocês irem planejando, tanto a aula como fazendo o plano de aula. Porque, por exemplo, na primeira semana vocês não vão apenas observar, então, por exemplo, é uma semana que vocês têm para já ir planejando, deixando tudo bonitinho. Quando chegar na próxima semana, que forem dar a primeira aula, chega com o planozinho na mão, entrega ao professor está aqui, seu plano, o plano de aula, né, da aula que eu vou ministrar. E aí isso é ótimo, porque o professor regente vê que você é um estagiário organizado, ele vai ver o plano, ele vai ver, né, como você vai conduzir aquela aula, se você vai usar o quadro, se você vai fazer alguma atividade. E isso é importante porque esse professor que está lá na escola, ele também avalia vocês ao final do estágio. E no de regência, principalmente, essa avaliação é fundamental, né? Então, se vocês chegarem ao final do estágio, mandarem relatório, tudo ok, mas se esse professor da escola não tiver me dado uma avaliação positiva de vocês, não há como haver aprovação, certo? Então, eles têm um papel fundamental. Se vocês lerem aquele plano de estágio, onde tem a avaliação, vocês vão ver o quão é importante a avaliação desse professor lá da escola, certo? Então, por isso que é importante vocês terem muito compromisso, muito respeito com ele, né? Por exemplo, eu sempre falo da questão da responsabilidade. Se precisarem, por algum motivo, faltar, porque a gente sabe que imprevisto acontece na vida de todo mundo, né? Então, está marcado lá a aula de Maciel para terça-feira, aconteceu um imprevisto, avise com a antecedência que vocês puderem ao professor. Por quê? Porque vocês são estagiários de regência, vocês que vão ministrar aquela aula. Então, se vocês saltam e não avisam nada, lá vai o professor de última hora pensar no plano B para poder ministrar aquelas aulas. E isso já gera um estresse, um aborrecimento. Então, optem sempre pelo diálogo, né, para estabelecerem uma boa relação com o professor. Porque muitos professores, inclusive, ficam com essa sensação, acho que foi Gilson que falou há pouco, não querem receber estagiário porque lidam tanto com estagiários irresponsáveis que ficam um pouco traumatizados, não querem saber. Oi, Gilson, pode falar. Pronto, professora, é nesse ponto mesmo que o professor não queria mais receber estagiário, porque ele disse que estava com uma aluna da UFCG e fez toda a programação com ela, e quando chegou no dia dela dar aula, ela disse, e aí ele disse, mulher, fala que tu tá gaguejando. Aí ela disse, eu não vou conseguir dar aula não. E aí ele disse, por que você, antes de entrar na sala de aula, antes só eu e você não conversou comigo? Eu tinha lhe dado uma orientação, e agora diante dos alunos eu não posso. Aí ele disse que teve que ministrar a aula. Aí no final do estágio, ela não conseguiu dar nenhuma aula. Aí, no final do estágio, ela queria que ele desse a nota. Ele disse, não, de forma alguma, você não fez nada, nem os planos de aula você me trouxe. Eu lhe dei o que era que queria que você desse. Você não trouxe os planos de aula, você não trouxe nada, e você não conversou momento nenhum comigo sobre sua tensão nervosa, porque a gente tinha conversado e eu tinha lhe ajudado. Aí ele disse que por isso que não queria mais aluno. Todo esse aspecto. Exatamente, Júlio, isso é muito comum. E, de fato, gente, o professor, ele não tem como fazer uma avaliação positiva do aluno que não faz um bom estágio. Por quê? E que não faz o estágio, né? Porque é o nome dele, gente. Vocês, quando realizam o estágio, vocês geram um produto, que é o relatório, geram documentos. Então, por exemplo, se o professor atesta que você fez um estágio que você não fez, ele está cometendo um crime, né? Ele está atestando algo que não aconteceu, inclusive com assinaturas. Então, é claro que nenhum professor vai colocar seu nome, sua carreira em jogo para atestar um estágio que não aconteceu. Né? Então, o estágio é algo, né, é um componente do curso que exige maior responsabilidade. Porque, além da responsabilidade que vocês têm que ter com a formação de vocês em si, ainda tem esse relacionamento com o professor da escola. Mas, por outro lado, para vocês ficarem mais tranquilos, geralmente os professores que aceitam receber, né, que já deram ok, eles são muito acolhedores, eles são muito receptivos,
receptivos e estão sempre dispostos a ajudar, porque eles sabem que vocês estão no processo de formação. Então, por exemplo, quando você faz um plano de aula organizadinho, com essa estrutura, talvez ele não esteja perfeito, mas o professor entende o teu esforço, entende que você está no processo de formação e está disposto a ajudar. Então, é uma relação muito tranquila e rica para vocês e para ele. Porque, por exemplo, ele pode estar há 15 anos já na docência, mas ele vai aprender com a aula que Ranieri vai dar. Assim como Ranieri vai aprender também com dicas, sugestões que ele vai dar ao longo do estágio. Oi, Emerson. Professora, a senhora falou esse exemplo com o nosso colega Gilson. Na verdade, eu não falei no outro estágio sobre quando eu cheguei na escola, né? Que muitos professores ficaram com o olho meio assim de lado quando disseram que era estagiário, né? Até mesmo teve um que falou assim, que depois de um tempo ele se afastou. Vamos ver até quanto tempo isso aí vai aguentar, né? Assim, piadas assim a gente vai escutar sempre, né? Eu escutei, mas para mim foi muito gratificante porque, embora a minha escola perto da comunidade, e o que acontece? Muitas pessoas no meio da rua já me viam, né? Professor, bom dia, tudo bem? Vai para aula amanhã eu tô lá. Então, assim, a gente até mesmo tem uma certa amizade com os alunos, né? Tem um aluno que eu passo a tardezinha com meu filho, ele já vê, e aí, professor, vai estagiar lá de novo com a professora Bianca? Aí eu digo, vou, se der certo, esse ano vai dar certo. Que bom, Emerson, é isso, gente. E tua fala, Emerson, me lembrou de ressaltar uma coisa. Gente, vocês vão encontrar nas escolas muitos professores desmotivados, desestimulados, por diversas razões. E a gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar os problemas que a gente sabe que existem na escola. Mas a gente tem que entender que aquela desmotivação é um processo daquele professor. Vocês vão construir uma história diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo que eu sou professora da educação básica, muita gente diz, ai meu Deus, como é que tu aguenta? Por que tu não fica só na universidade? A universidade é outro mundo e tal. De fato, são realidades diferentes. Mas a educação básica hoje, ela me realiza enquanto professora, porque é no chão da escola que eu consigo vivenciar o necessário para chegar no ensino superior, na formação de professores e dizer o que é a escola. E outra coisa é a forma como você encara ser professor na educação básica. Eu tenho na segunda-feira de manhã aula na escola de 7 a meio-dia e meio. E às vezes eu chego em casa, as pessoas perguntam, né, quando eu digo meu horário, nossa, tu não chega cansada, não? Não. Porque, por exemplo, hoje no ensino médio, a gente tem que entender que quem tem que fazer é o aluno. Então, aquela história do professor ir e passar de 7 a meio-dia e 10 falando, chegar ao final do dia quase sem voz, passar a manhã toda escrevendo no quadro, isso não existe mais. O aluno, ele não é sujeito ativo de sua aprendizagem, então é o aluno quem faz. Então, por exemplo, o aluno pode fazer um mapa mental, o aluno pode pegar o livro didático, ler o conteúdo, fazer um mapa mental, e depois o professor só faz a mediação do debate, né? O que fulano colocou no seu mapa mental, o que ciclano colocou, como é que a gente pode discutir essas ideias, o que está certo, o que não está, como que a gente pode melhorar. Então, o papel do professor hoje é de mediador. E a gente tem que entender isso para a gente não se desgastar, não passar, por exemplo, uma tarde todinha morrendo de falar, escrevendo no quadro, se desgastando. A gente tem que chamar o aluno para participar do seu processo de aprendizagem, porque ele é um sujeito ativo na sua aprendizagem, então ele tem que participar. Eu nunca esqueço de uma fala que eu ouvi de um pesquisador, ele diz, se no Brasil os professores estão se cansando demais, eles estão fazendo errado, porque isso significa que eles não estão colocando o aluno como sujeito ativo, que participa de sua aprendizagem, certo? Mas vamos descendo aqui no nosso plano, né, de aula para vocês verem os demais itens. E esse item, gente, ele é bem interessante, né, porque vocês vão colocar, né, como vocês imaginam que vai ser o desenvolvimento
metodológico, né? Como é que vai caminhar essa aula, certo? Então, por exemplo, neste modelo que eu fiz, para ilustrar para vocês o que é um plano de aula, eu coloquei, né, que a aula ia ser expositiva e dialogada. O que é uma aula expositiva e dialogada? É quando o professor expõe o conteúdo e dialoga com os alunos. Então, vocês podem colocar em todos os planos de aula, independente do conteúdo, que a aula vai ser expositiva e dialogada. Porque no passo a passo comum de uma aula, existe a exposição do professor e existe o diálogo, certo? Que é quando você chega, faz uma apresentação geral do conteúdo e começa a dialogar com os alunos, né, fazer questionamentos, e aí, como é que você identifica a globalização no seu dia a dia, né? Então, estou dialogando com os alunos. E aí eu coloquei que ia usar recursos instrucionais, ou seja, recursos que ajudam o aluno a acessar o conteúdo. Esses recursos instrucionais pode ser um slide, pode ser um mapa mental, pode ser um livro didático, certo? E aí, na sequência, eu coloco como eu imaginei, né, o caminho para essa aula acontecer. Então, no primeiro momento, eu pensei, né, em fazer uma sondagem geral sobre o conteúdo da aula, né, domínios morfoclimáticos. Então, a minha ideia é, cheguei na sala, cumprimentei os alunos, vi como é que estava tudo bem, e aí começo a fazer a exposição do conteúdo, né? E aí, gente, vocês já ouviram falar de domínios morfoclimáticos? É uma palavra grande, né? Mas vocês já ouviram falar? Não, professora, eu nunca ouvi não, e tal, não sei o quê. Ok, né? Então vamos conhecer o que são os domínios morfoclimáticos, que é o segundo momento da aula, né? Onde eu faço a apresentação do conteúdo. Essa apresentação eu posso fazer, por exemplo, colocando um roteirozinho no quadro, com as ideias principais. E aí, né, os alunos perguntam, professora, a senhora não olha nem no papel, a senhora já sabe de qual é salteado. Sim, porque eu já trabalho esse conteúdo há muito tempo, mas vocês podem perfeitamente anotar um resumozinho numa folha e copiar lá no quadro, certo? Não tem problema nenhum de vocês estarem tirando desse papelzinho e anotando no quadro, são as anotações do professor, tranquilo, tudo dentro da normalidade. Então, em casa, vocês anotam, né, num papelzinho as informações principais que vocês querem anotar no quadro, ou que querem colocar em forma de mapa mental, e aí vocês vão anotando lá, tirando do papelzinho, dá até segurança, né, porque vocês estão ali com um roteirinho em mãos do conteúdo, certo? E depois... Oi, Marcelo, pode falar. Na regência passada, eu percebi que a professora que ficava em sala, ela fazia tipo um resumo. Ela tem um caderno que ela fazia, eu percebi que ela fazia esses resumos. Na hora da explicação, ela explicava normal, fazia, enchia o quadro, mas ia trabalhando passo a passo, sem nem olhar para aquele resumo, sabe? Só como... E ficava muito boa a aula. Então, eu vou tentar copiar isso. Exato, Marcelo. As boas dicas, aquilo que dá certo para a gente copia, né? A regência não é sobre imitar modelos, mas é sobre a gente absorver bons exemplos. Então, se é uma coisa que tem um resultado positivo, que eu acho que dá certo com o meu estilo de ser, ok. Mas, por exemplo, nem tudo que parece ser extraordinário dá certo com a gente. Por exemplo, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje está muito na moda o professor digital influencer, aquele professor que está toda hora gravando no TikTok e tal, que tem muita habilidade. Quem tem esse perfil, ótimo, parabéns. Mas, por exemplo, eu não tenho. Então, eu não tenho como querer ser uma professora blogueira, digital influencer, porque não vai dar certo com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Mas vai ter aquele professor que tem habilidade. Se ele tem habilidade para isso, está ajudando o processo de ensino e aprendizagem? Ok, certo? Mas é isso, Marcelo. Então, vocês fazem esse roteirozinho, anota no quadro, porque fica bem organizado, vocês colocam do jeito que vocês pensaram ali no papel, e quando vocês forem explicar, aí vocês pensam, e se eu esquecer e tal, não sei o quê? Gente, vocês vão ler sobre, vocês vão preparar um resumo, vocês vão estudar sobre o conteúdo para ministrar a aula. Então, vai estar tudo ali na cabeça de vocês, certo? E nessa hora da exposição, vocês não precisam necessariamente se prender ao que está no papel, vocês deixam no quadro, porque aí vocês podem ir explicando seguindo aquela ordem que está no quadro. Né? E, ao mesmo tempo, caso, eita, esqueci o que era domínios morfoclimáticos, mas está no quadro a definição que você copiou do resumo. Então, vocês podem usar essa estratégia. Gente,
gente, vamos ver aqui o que é domínio morfoclimático. Alguém lê para mim? Aí o aluno aqui lê, domínio morfoclimático é isso. E aí isso vai ajudando no desenvolvimento da aula. Raquel, lê aqui, por favor, as características de domínio morfoclimático. Ela lê no quadro, e aí você vai reforçando. Então, é isso, gente. Essas características são importantes por isso, por aquilo. E quando vocês se derem conta, vocês já apresentaram o conteúdo. Exato, Rinaldo. Aí chega o terceiro momento, né, que é aquele momento da atividade. Aí eu coloquei, né, uma atividade que eu fiz em um determinado momento, que foi pedir para os alunos construir um folheto apresentando as características de cada domínio morfoclimático do Brasil, com características da Caatinga, da floresta amazônica, do cerrado. Mas essa atividade pode ser, por exemplo, uma atividade no quadro. Gente, agora a gente vai fazer uma atividade, certo? Copia no quadro lá 5 questões sobre o conteúdo, ou 3 questões. Como eu disse semana passada, né, vocês, a dica é, elaborem sempre 3 questões a mais do que a quantidade que vocês pretendem passar, porque aí vocês têm margem. Né? Então, por exemplo, a exposição do conteúdo terminou, falta ainda meia hora para terminar a aula. Tem turmas que rapidamente copiam e respondem a atividade. Então, se você colocar só 2 questões, rapidamente eles vão terminar e você vai ficar sem ter o que fazer. E os alunos vão começar a conversar, a andar pela sala, né? E vem aquela sensação um pouco de descontrole, né? Do andamento da aula. Então, planejem bem o tempo, né? Conheçam nessas 2 aulas que vocês vão observar como é o ritmo da turma, se eles demoram muito para responder e tal. E aí vocês estabelecem um tempo, né? Considerando se vocês vão copiar a atividade no quadro, eles vão responder e depois vocês vão corrigirem na mesma aula, ou se vocês vão combinar com o professor para passar a atividade e o professor corrigir na outra aula da semana que ele vai dar. E aí não esqueçam desse detalhe, desde do primeiro encontro que a gente teve aqui, eu venho reforçando isso. Lembrem-se que tem 3 aulas de geografia nas turmas que vocês estão. Vocês vão ministrar 2, consequentemente, o professor da turma vai ministrar outra. Então, vocês têm que combinar com ele o que é que ele vai fazer nessa terceira aula da semana que vocês não estarão lá. Por quê? Porque quando vocês voltarem na semana que vem, para dar as outras 2 aulas, tem que ter sequência com essa terceira aula que ele deu. Então, por exemplo, vocês vão deixar a atividade para ele corrigir nessa outra aula, ou vocês vão corrigir? Uma sugestão que eu dou, que vocês podem até sugerir para o professor titular, que é a que eu adoto quando recebo estagiários de regência nesse contexto, né, que eles ministram 2 aulas e eu ministro a terceira. Eu sempre peço para o estagiário apresentar o conteúdo, fazer a atividade e corrigir, porque na terceira eu faço uma revisão geral do que o estagiário abordou nessas 2 aulas. Então, na semana seguinte, o estagiário pode dar suas 2 aulas tranquilo, seguir com o conteúdo que ele tem lá, independente do que eu fiz nessa terceira aula, porque eu só revisei o que ele tinha dado nas 2 aulas que ele ministrou na semana, certo? Mas vocês combinem isso com o professor, né, para vocês alinharem, para não ficar aquela quebra, vocês fazem uma coisa nas 2 aulas, ele faz outra na terceira aula que ele tem na turma, e aí quando vocês voltam na outra semana, já perderam o planejamento, já não sabem mais aonde está o conteúdo que vão fazer, certo? Combinem direitinho com ele. E o 4º momento, né, da aula aí, como eu coloquei, o momento de fazer aquela reflexão final do conteúdo, né? Então, por exemplo, vocês seguiram essa ordem, chegaram, fizeram a sondagem para saber o que os alunos já sabiam do tema. Segundo, fizeram a apresentação do conteúdo, copiaram o roteiro no quadro, depois conversaram sobre o tema com os alunos, passaram a atividade e corrigiram. E aí vocês fecham a aula fazendo uma reflexão geral do tema, né? Então, vocês podem finalizar. Então, é isso, pessoal. Hoje nós aprendemos que a Caatinga é um domínio morfoclimático importante, né? Ela está presente aqui na nossa região, está perto de nós. Mesmo vocês que moram, por exemplo, na zona rural, precisam entender que a Caatinga é importante, né? É a vegetação típica do nosso município, do nosso estado. Então, vocês fecham com essa reflexão, certo? E aí, finalizou a aula.
No próximo item, gente, do plano, tem os recursos didáticos, que é onde vocês vão colocar, né, os recursos que vocês vão utilizar para ministrar aquela aula. Então, por exemplo, né, eu coloquei data show, mas vocês vão colocar o que vocês vão utilizar. Né, se é quadro e pincel, ou livro didático, ou se vão levar revistas para recorte, revista, ou cartolina, né? Lembrando, gente, que nós vivemos numa era que se imagina, né, que se discute muitas vezes que uma aula dinâmica, interessante, é só aquela que utiliza recursos tecnológicos. E não é, gente. Nós temos diversos recursos simples que podem ser construídos com materiais de fácil acesso, que tem também um impacto positivo nas aulas, né? Então, por exemplo, com as minhas turmas de presencial, porque no presencial a gente tem essa possibilidade, eu faço uma oficina com eles para elaboração de alguns recursos didáticos, né? Então, a gente faz, por exemplo, um livretozinho, que é bem simples, né? Uma folha de ofício apenas, e aí você pode levar para a escola e trabalhar a partir desse livreto qualquer tema, qualquer conteúdo da geografia, e pede para que o aluno desenhe, faça coloração de acordo com o tema, e fica muito interessante, né? E os alunos se interessam, participam. Então, necessariamente, você não precisa levar um data show para a aula ser interessante. Você pode levar cartaz, você pode fazer uma atividade com recorte em revistas, você pode levar uma música. Já pensou, gente, você trabalhando, por exemplo, região, a possibilidade que você tem de explorar esse conteúdo trabalhando com a música do Luiz Gonzaga, né? Quando você trabalha aquelas músicas de Luiz Gonzaga, consequentemente, você remete à região Nordeste, ao que há em comum na região Nordeste, que é a cultura, o clima, né? Porque Luiz Gonzaga fala basicamente de seca, né, de sertão, nas suas músicas. Então, você pode trabalhar uma série de temas relacionados à região Nordeste, à Caatinga, a partir das músicas de Luiz Gonzaga. Por exemplo, está trabalhando água, conteúdo do 6º ano, né? Tem também muitas músicas que abordam esse tema. Então, por exemplo, se vocês têm uma caixinha daquela de som, né, hoje em dia quase todo mundo tem, é um recurso que vocês podem levar e utilizar na sala com finalidade pedagógica, né? Conecta o celular, bota lá uma música, pode levar impressa para os alunos acompanharem a letra, e aí deixa tocando, e depois vai perguntando o que é que os alunos entenderam. Enfim, tem muitas possibilidades para vocês levarem para a sala de aula, né, enquanto recursos didáticos. E aí a avaliação, certo? A avaliação, gente, vocês podem colocar, por exemplo, a avaliação contínua. Por quê? Porque a avaliação do aluno, ela não é construída especificamente em uma única aula. Ela é continuamente realizada, né? Então, a avaliação de imaginada é contínua, vocês colocam lá. E, por exemplo, nessa aula específica, eu avaliei os alunos de acordo com o desempenho deles na atividade que foi proposta. Então, vocês também podem, né, observar, fizeram atividade no quadro, 5 questões, vocês podem avaliar esse aluno com base na participação dele e nas respostas que ele colocou lá na atividade. Então, por exemplo, né, eu estou lá corrigindo a atividade e vendo a resposta do aluno. E aí eu vejo que ele colocou a resposta exatamente como nós estávamos discutindo na aula. Então, isso é muito bom, porque mostra que o aluno está prestando atenção, que é um aluno interessado. Então, isso conta positivamente para a sua avaliação, certo? Lembrando, gente, que no ensino fundamental 2, diferente do fundamental 1, nós, professores de componentes, não temos condições de corrigir caderno por caderno de aluno. Então, o que você faz é dar uma olhada assim por cima, né? Por exemplo, se o professor adotar o vídeo como uma das formas de avaliação para compor uma das notas, vocês vão dar esse vídeo também nessas atividades a quem fez. Então, quando vocês forem dar o vídeo, vocês vão olhar assim por cima, porque tem aluno que acabam agindo de má fé. Então, por exemplo, o Marcel passou lá a atividade, ele vai simplesmente e responde qualquer coisa
para Maciel nem ler as questões e dar o visto. Ganhou o visto, é o que ele quer. Depois nem corrige, não quer nem saber. Né? Então, é importante vocês darem uma olhadinha por cima, o que o aluno respondeu. Se está mais ou menos dentro do conteúdo, dá o visto certinho e pede para ele corrigir, quando vocês forem corrigir, certo? E aí, gente, no próximo tópico, nós temos as habilidades da BNCC. Gente, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que estabelece, né, as bases nacionais para a educação básica em todo o Brasil, nas escolas públicas e privadas. A BNCC ela não estabelece conteúdos, ela estabelece objetos de conhecimento. É em torno desses objetos de conhecimento que os currículos dos sistemas de ensino, como, por exemplo, o currículo da Rede Estadual da Paraíba, o currículo da Rede Municipal de Campina Grande, de João Pessoa, precisa seguir. Então, em resumo, hoje todas as escolas do Brasil precisam ter os seus currículos alinhados à BNCC. E uma das coisas que a BNCC estabelece são habilidades para cada um dos anos do ensino fundamental. Então, para o 6º ano, por exemplo, ela estabelece 11 habilidades. Para o 7º, 13 habilidades, e assim sucessivamente. E vocês vão ter, né, que consultar essas habilidades para ver quais são as habilidades que se encaixam naquele conteúdo que vocês estão abordando. E aí vocês vão pensar, professora, onde é que eu vou achar essas habilidades? Simples, está lá no AVA já, um PDF que tem na BNCC, Geografia e Ensino Fundamental 2. E eu fiz questão, gente, de desmembrar a base, que é um documento muito grande, mais de 600 páginas, e deixei lá somente a parte de Geografia do Ensino Fundamental 2. Então, tem lá as habilidades do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, certo? Oi, Girlene. Professora, sobre as habilidades para aquele professor que utiliza o livro, alguns livros trazem, né, as habilidades junto ao assunto, né? Perfeito, Girlene. Muitos livros, né, aliás, a maioria hoje, todos que estão em vigor, né, porque foi uma exigência do PNDL, né, que os livros já viessem alinhados à BNCC, eles já trazem nessas habilidades junto dos conteúdos. Então, por exemplo, esse livro que Ranieri pegou, é muito provável que ele já tenha as habilidades a cada conteúdo, né, relacionado a cada conteúdo. Mas é importante que vocês, né, saibam fazer essa seleção. Por quê? Porque vocês não vão ter a lista de habilidades do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. Então, quando vocês pegarem o conteúdo, né, por exemplo, esse conteúdo que eu trabalhei nesse plano, né, que foi domínios morfoclimáticos em uma turma do 7º ano. Então, eu não posso trazer uma habilidade que é do 8º ou do 9º ano. Eu tenho que trazer habilidades que são especificamente do 7º ano, certo? Então, eu fui lá e selecionei 2 habilidades que são do 7º ano e que estão relacionadas com o conteúdo que eu trabalhei, né? Por exemplo, a habilidade 11, né, que diz caracterizar a dinâmica dos componentes físicos naturais do território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade, florestas tropicais, cerrados, caatingas, campos sulinos e matas de araucária, ou seja, uma habilidade totalmente relacionada com o tema da minha aula, que é domínios morfoclimáticos. E aí vocês podem estar pensando, professora, e se não tiver nenhuma habilidade lá relacionada ao tema? Tem sim, gente, porque o currículo, que é de onde os conteúdos que vocês vão trabalhar são tirados, eles já são conteúdos alinhados à BNCC. Então, com certeza, tem lá uma habilidade relacionada. E eu vou já ensinar vocês a fazer a leitura dos códigos das habilidades, porque muitos professores ainda não fazem essa leitura corretamente. Vocês estão vendo aqui, ó, que cada habilidade tem um código, né? Por exemplo, essa é FE07GE11. Eu vou já expor aqui um slide rapidinho, só para vocês aprenderem como fazer a leitura dessas habilidades, mas lembrando que lá no PDF que tem no AVA, BNCC, Geografia e Ensino Fundamental, as habilidades já estão separadas pelos respectivos anos. Então, o 6º ano tem lá o quadrozinho de habilidades. Então, quem está no 6º ano só vai se preocupar agora com as habilidades que estão lá do 6º ano. 7º ano, a mesma coisa, tem lá no quadro, habilidades do 7º ano, certo?
Mas só para a gente fechar aqui, né, o último ponto do plano de aula são as referências, né, a bibliografia. E aqui vocês vão colocar a referência do material que vocês consultaram. Então, por exemplo, se vocês utilizaram um livro didático, coloca aqui a referência do livro didático. Se vocês pesquisaram no site toda a matéria, coloca o link do site, né? Coloca o nome do site, toda a matéria e o link, certo? Enfim, todo o canal de busca que vocês utilizarem, ou livro, vocês colocam aí nas referências. Que trazem o quê, Davi? O que é esse GO? Professora, na habilidade BNCC, tem alguns livros que GE, acredito que vai ser geografia, né? Exato, Davi. E tem alguns livros que vêm GO. Pode deve ser algum erro de edição. Deve ser, sim. Davi, porque não tem condição, não. Marcial está inscrito, pode falar, Marcial. Sim, professor, em relação ao tópico avaliação. Combinado com o professor de sala, professor Regente, nós podemos fazer algum tipo de exercício. Só que em relação à nota, é o professor que dá, né? Isso. Agora, tem professor que ele é bem, assim, flexível, ele gosta que os alunos estagiários participem do processo de avaliação, o que eu acho muito bacana. Por exemplo, eu quando recebo estagiários, eu deixo que eles elaborem uma prova, que eles façam alguma atividade valendo nota, porque vocês também precisam passar por essa experiência. Mas, claro, né? Isso é havendo a concordância do professor. Então, se o professor disser, Marcial, você vai elaborar uma das atividades avaliativas do bimestre, porque um bimestre em geografia tem 3 notas, né? Para fechar a média. Então, geralmente é uma prova, né? Que o professor faz no final do período. E aí as outras 2 podem ser uma nota dos vistos, mais participação dos alunos, e a segunda um trabalho que o professor passa. Então, é muito provável que ele peça a contribuição de vocês em uma dessas notas, por exemplo, nas atividades que vocês vão fazer, que vai valer visto, e esse visto, né, ele, somando um bimestre ao final, ele gera uma nota. Então, com relação a essa participação de vocês na avaliação, o professor vai dar ou não espaço para vocês participarem desse processo avaliativo. Se ele der espaço, aproveite. Isso é importante para vocês. Eu perguntei assim, professora, porque tem alunos que só querem realizar a atividade se valer alguma coisa. Aí, é verdade. A instituição não sabe o que fazer no momento. Se acontecer. Boa preocupação, mas é verdade, exatamente isso. Eu não vou poder atribuir nota também. Não vou poder falar para ele que não vale nada. Mas nem se preocupe, porque o professor não vai estar lá. Então, hoje em dia, né, eu acho que 90% dos professores adotam o chamado visto, né, que é quando o aluno faz a atividade, dá o visto para testar que ele fez. E aí ele já sabe que valendo o visto, né, vale uma nota, então, consequentemente, ele faz a atividade. E se o professor não dá nota, não dá visto, consequentemente, ele criou uma outra estratégia para incentivar esses alunos a fazer, porque senão, de fato, eles ficam sem querer fazer. Mas, no caso, não vai ser só com você, vai ser com o professor também. Então, não se preocupem quanto a isso, que com certeza o professor já adota, né, alguma estratégia para fazer, estimular esses alunos a realizarem as atividades. Provavelmente vai ser o chamado visto, né? E aí, como vocês estarão conduzindo aquela aula, na atividade que vocês fizerem, vocês dão o visto, certo? Eu, por exemplo, vou confessar algo aqui a vocês. Até no mapa mental que eu escrevo no quadro, se eu passo algum roteiro no quadro escrito, eu dou visto, não dou só nas atividades. Eles, quando dizem vai dar o visto, eles fazem. Necessariamente eu não pontuo esse visto que eu dou no resumo ou no mapa mental que eu faço no quadro. Só os das atividades. Mas eu dou visto, porque o aluno ali dentro da cultura da bonificação, só faz se ganhar alguma coisa, ele acaba fazendo, de alguma forma aprendendo, e acha que está ganhando esses pontos, né, mas os pontos realmente ele ganha pela participação nas atividades. Né? Então, ele está participando, está ganhando visto e está aprendendo. Então, é um ponto positivo, certo? Mas essa questão o professor vai orientar vocês direitinho, como é que vai ser. Inclusive, vocês podem até perguntar, certo? Mas é isso, viu, gente? Então, esse é o plano de
de aula, tá certo? Tá lá no AVA, como eu já disse, uma versão em PDF pronta para vocês verem como é ele pronto, mas também uma versão em branco, em Word, né, onde vocês vão poder baixar, preencher, imprimir e entregar ao professor. Agora eu vou compartilhar com vocês, né, só essa questão das habilidades, né, para vocês aprenderem, quem ainda não sabe, a fazer a leitura, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, aqui nós temos, inclusive, né, a quantidade de habilidades por cada ano do ensino fundamental 2. Então, por exemplo, no 6º ano, são 13 habilidades especificadas lá na BNCC. Para o 7º ano, são 12 habilidades. 8º ano, são 24 habilidades. E 9º ano, são 18 habilidades, certo? E aí, né, nós temos, por exemplo, para o 6º ano, suas habilidades específicas, né? Como vocês estão vendo aqui, um exemplo de uma delas. Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, por exemplo, essa é uma habilidade que eu posso associar quando eu for trabalhar, por exemplo, o conceito de lugar, que é um dos conteúdos do 6º ano. Quando eu for trabalhar paisagem, que é uma das temáticas abordadas no 6º ano. Certo? E aí, gente, não existe habilidades que são exclusivas de um conteúdo só. Então, por exemplo, essa habilidade eu usei para trabalhar lugar, não posso usar para trabalhar paisagem? Não. Na geografia, muitos temas se relacionam, então eu posso utilizar uma mesma habilidade para mais de um conteúdo, certo? Mas aqui, né, é por isso que eu abri esse slide, para mostrar para vocês, né, como a gente faz a leitura desse código alfanumérico que vem em cada uma das habilidades, certo? Então, vocês vão encontrar, né, o primeiro par de códigos é EF, né, que significa a etapa da educação básica a qual a habilidade se destina, né, nesse caso, o ensino fundamental. Por exemplo, se fosse uma habilidade do ensino médio, tinha lá EM. Se fosse uma habilidade da educação infantil, tinha lá EI. Né? Então, aí, se vocês pegarem uma habilidade, né, que tem esse primeiro código, né, EF, vocês já sabem que é uma habilidade do ensino fundamental. Agora, tem um detalhe, eu preciso me atentar ao par de números que vem em seguida. Por quê? Porque esse par de números identifica a série a qual a habilidade se destaca. Né? Então, neste caso, qual é o par de número? 08. Então, é uma habilidade destinada ao 8º ano, certo? Poderia ser 01, uma habilidade dedicada ao primeiro ano do ensino fundamental, porque aí nós temos habilidades do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, que é o nosso foco. Então, nesse caso, né, uma habilidade do 8º ano. GE, né, que é o terceiro par de códigos que aparece, identifica a disciplina, certo? Ou seja, geografia. Se fosse MA, era uma habilidade de matemática, mas neste caso, GE identifica sempre as habilidades destinadas à geografia. E o segundo, o último, né, par de códigos, né, no caso de números, ela identifica a ordem das habilidades entre as demais para este ano, né, para o 8º ano. Então, neste caso, essa habilidade que eu trouxe aí para vocês, para a gente aprender a fazer a leitura dos números, né, na ordem das habilidades das 24 habilidades do 8º ano, ela é a de número 3, ela está na posição 3, certo? É importante vocês saberem ler esses códigos, porque, por exemplo, às vezes, no livro didático, vocês não vão encontrar o que essa habilidade representa, vocês vão identificar só esse código. E como deve ser uma obrigação nossa ler a base, conhecer essas habilidades, o ideal é que o professor, somente lendo esse código, já saiba de qual habilidade se trate, certo?
Mas é claro que isso, né, vocês não vão exigir de vocês mesmos nesse momento, né? Então, por isso que vocês devem consultar lá o documento que está no AVA, para que vocês possam, quando estiverem elaborando o plano de aula, colocar a habilidade corretamente, certo? E aí, gente, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, esse slide está por lá no AVA já? Não, esse não está, mas eu vou colocar. Ele é bem bom. Ele fala de BNCC, traz umas informações bem bacanas, certo? Então é isso, gente. Nesse Pode primeiro falar. dia de aula, seria interessante a gente pedir para a turma se apresentar? Olha, no ensino fundamental especificamente, Israel, eu não peço para eles se apresentarem, porque nós temos, gente, vocês vão ver isso com os próprios olhos, uma geração, principalmente no fundamental, muito tímida, alguns alunos muito reservados, né? Às vezes conversam assim, mas nessa hora de se apresentar em público, eles são tímidos. Então, uma estratégia que eu dou é se apresentem, diga, meu nome é Israel, sou estagiário, aluno da Universidade Estadual da Paraíba, vou ficar com vocês, né, até maio, falem um pouco sobre a forma de trabalho de vocês, deixem claro as regras, né, uma sugestão que eu dou é vocês fazerem um contrato de convivência, vocês levam uma cartolina e vão escrevendo ali, né, as regras, não desrespeitar o colega, não desrespeitar o estagiário, não se levantar para sair sem permissão, não chamar palavrão, vocês botam lá as regrinhas. E aí, nisso, você passa uma lista de presença, você já leva de casa pronta, né, uma folha de ofício, coloca lá uma lista de presença e você vai passando. Quando você terminar o contrato de convivência, você diz, pessoal, vou dar uma chamada aqui na lista só para ir memorizando o nome de vocês. E aí, nesse momento, você vai chamando e você vai interagindo. Por exemplo, chama lá, Vitória. Vitória leva outro braço. E aí você já tenta estabelecer um contato. E aí, Vitória, tudo bem? Como você está? Aproveita para ir observando, né, os alunos, vendo do que eles gostam e até utilizando esses gostos para construir uma relação, interação, por exemplo. Às vezes o aluno está lá com um caderno do Stitch, né, e você já faz um comentário, que caderno bacana, tu gosta do desenho? No 6º ano eles acham o máximo, porque o professor percebeu que ele gosta do Stitch. Né? Então, às vezes a menina está lá com um monte de caneta colorida, ela vai amar que o professor percebeu que ela gosta de canetinhas coloridas, então é um momento para você interagir, você vai fazendo a chamada, né? Necessariamente eles não precisam iniciar falando o nome, que é o que deixa muitos com vergonha, e você tem essa oportunidade de estabelecer esse contato. E aí eu sempre dou essa dica, Israel, busquem esse contato com os alunos, não se intimidem, é normal no começo eles quererem intimidar vocês, né, porque é um processo natural, quando diz assim, é estagiário, eles vão, né, a todo momento tentar te testar, ver se você fica acuado, intimidado. A dica que eu dou, sempre comunicação visual, interajam com os alunos literalmente, né, e demonstrem, antes de mais nada, que vocês querem estar ali, que vocês têm segurança em estar ali. Outra dica, caminhe pela turma, né? Às vezes você está lá na frente fazendo essa chamada, aí chama lá, Vitória está lá no fundo da sala, longe, não tem nem como você estabelecer nenhum contato visual direito, de tão longe que ela está. Tem salas que são enormes, né? Inclusive cheias, que talvez seja uma dificuldade, né, que vocês vão encontrar. Infelizmente, nós estamos com turmas muito cheias no ensino fundamental 2, turmas com 40 alunos, por exemplo, né, e a gente sabe que uma turma muito cheia, ela traz uma dificuldade no trabalho. Então, vamos pensar, 6º e 7º ano, que são crianças, 40 alunos dentro de uma sala, naturalmente vai ser uma turma barulhenta, porque se um pega uma borracha, o outro abre uma bolsa para pegar um caderno, consequentemente, isso já produziu um ruído, um barulho, né? Um pede uma coisa aqui, um pergunta. Então, se vocês pegarem essa turma também,
tenham paciência e entendam que é a dinâmica da própria turma. Infelizmente, isso é uma falha do nosso sistema, porque, sinceramente, quem diz dentro de um gabinete, quem determina que uma sala deve ter 40 alunos é porque nunca pisou numa sala de aula, porque não tem condições, né? Dificulta muito o trabalho do professor. Mas, enfim, se vocês se depararem com uma realidade como esta, né, precisarão aprender a lidar com ela também. E é possível, né, a gente pensar em estratégias, sempre deixar claro para os alunos que existem os momentos em que eles vão poder conversar baixinho, por exemplo, falta 3 minutos para tocar, mas que não pode ficar se levantando, conversando, gritando, né? Porque quando a turma é muito cheia, isso inviabiliza o nosso trabalho, certo? E se preparem fisicamente também, viu, gente? Por quê? Porque a aula, principalmente no fundamental, exige muito de nós em termos de energia. Então, vocês vão falar mais, vocês vão falar mais alto, vocês vão ter a necessidade de caminhar mais. Por exemplo, eu sempre digo, aula no 6º e no 7º ano, principalmente, não nos dá o luxo de nos sentarmos durante as 2 aulas que estejamos lá. E por quê? Porque como é uma turma que demanda muita energia, a gente tem essa necessidade de estar sempre a postos, caminhando, né, entre as filas, dando suporte. Então, por exemplo, se vocês passarem uma atividade, vocês vão ver que o aluno do 6º e do 7º ano, ele tem uma necessidade muito grande de ter esse suporte do professor. Então, você não vai conseguir passar uma atividade enquanto eles estão fazendo, você está sentado lá no seu birô, esperando eles terminar para corrigir. Eles vão a todo momento te acionar. Professor, me ajuda aqui. Professor, onde é que eu encontro essa resposta? Né? Então, eles têm essa necessidade desse auxílio. 8º e 9º já são turmas mais autônomas, né? Que já vão lá sentar, responder a atividade, depois leva lá só para o professor dar o visto, depois você corrige. Mas por isso que é importante essa observação inicial, né? Para vocês conhecerem essa dinâmica da turma e saber, né, direitinho sobre como vocês devem agir perante as demandas dos alunos. E aí, gente, mais alguma questão? Tudo certo? Gente, então eu faço um apelo mais uma vez, né? Quem ainda não foi à escola, vá. Estamos chegando próximos da data de início das atividades na escola, certo? Quando mesmo a data, professor? Documentação, como é, Israel? Quando mesmo a data de início? Deixa eu olhar, abrir o calendário, mas é na próxima segunda, depois do carnaval. Dia 12. Isso mesmo, certo? Quem ainda, porventura, não consultou os materiais do AVA, precisa fazer isso. Gente, não tem como você cursar esse componente de estágio sem você acompanhar os materiais que estão lá, né? Porque são muitas informações, detalhes. Mesmo você já tendo cursado o estágio 1, sabendo, né, muito sobre o rito do componente, mas é necessário se atentar às informações, certo? E a gente também está chegando, né, ao final dos nossos encontros aqui pelo Meet, né, porque está chegando o momento de vocês estarem na escola, né. Quarta-feira que vem, que é quarta-feira de cinzas, ponto facultativo é até só meio-dia, certo? Então, na prática, né, há expediente à noite, certo? Eu estarei disponível aqui no AVA. Quem quiser entrar para tirar alguma dúvida, ver alguma questão, algum impasse que tenha surgido, pode entrar às 7 horas, que eu estarei aqui à disposição, certo? Os demais, até lá, qualquer dúvida, entre em contato com o AVA e vão me dando notícias sobre o andamento das atividades, certo? Então é isso, gente. Bom carnaval para quem vai curtir, para quem vai descansar também, né? Que é importante. Eu estou no bloquinho dos que vão descansar. E qualquer dúvida, entre em contato, viu? A gente vai se falando. Meu bloco é do plantão, professor. 3 dias de plantão. É do trabalho, né, Alex? Bom trabalho, então. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Boa noite. Tchau, tchau.